tarde a todos. Hoje nós temos mais um episódio da temporada de Educação Psicológica e o nosso episódio hoje é sobre as emoções. O que são as emoções e o que fazer com elas? Nós vamos obter algumas respostas para algumas questões com a Adriana Tanese Nogueira. Oi, Adriana. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada. Eu que agradeço. Então, vamos falar sobre emoções? Vamos falar sobre emoções, certamente. Certo, esse é um tema do curso de Educação Psicológica que começa no dia 9 de agosto e vai até o dia 20 de setembro. As inscrições já estão abertas no nosso site e o link está disponível na bio. Bom, vamos lá, Adriana. Emoções e sentimentos são a mesma coisa? Ou a gente está falando de fenômenos diferentes? A gente costuma usar as duas palavras como sendo a mesma coisa, mas emoções não são sentimentos e sentimentos não são emoções. Tem uma diferença. Certo. E o que seria? Você dá um exemplo para a gente de um... Então, a emoção é importante. A emoção é algo que nos move sem que a gente o queira necessariamente. Então, na emoção Certo. não tem uma intenção consciente. A emoção não é racional, no sentido que não tem uma racionalidade que controle a emoção. A palavra emoção vem etimologicamente, significa algo que nos move para fora do estado em que a gente se encontra. Qualquer que seja o estado. Pode ser uma emoção de felicidade, que te tira de um estado de tristeza, ou de apatia, ou de tranquilidade. Pode ser uma emoção de tristeza, que te tira de um estado de tranquilidade. Enfim, emoção é algo que faz a gente se mover. Isso é emoção, que nos faz mover. O sentimento vem de um processamento interno. O sentimento ele está ligado a algo do qual nós temos consciência e que está atrelado a valores também. Eu posso ter um sentimento de ódio, é um sentimento. Ele está ligado a valores. Tem uma série um mundo de conhecimentos ou de ideias em volta disso. O sentimento de amor e etc. Então, nós temos os sentimentos, Jung dizia isso, o sentimento é algo que se desenvolve no encontro entre emoção, porque ele não é alheio à emoção, claro, mas é um passo além depois da emoção, é o sentimento, já no encontro com o racional. Certo. Então, quando Jung diz que sem emoção é impossível transformar a escuridão em luz e a apatia em movimento, tem a ver com o fato De nos deixarmos, porque Jung fala isso, é importante entender o contexto, né? Jung fala isso para contrabalancear a tendência à racionalidade fria, ao cálculo, à abstração, até ao próprio conhecimento feito com base só racional. A emoção, ela traz o movimento da alma. Ele nem sempre pode ser agradável, mas é com ele que nós processamos de verdade a nossa psique. Porque estamos em contato com uma verdade nossa, uma realidade nossa, qualquer que seja. Por isso que sem a emoção não podemos transformar as trevas em luz, porque não é não é com crenças dadas, com dogmas, e não é com conhecimento também frio. Temos que poder ser quentes, temos que poder sentir, temos que poder chorar, temos que poder amar. certo. E hoje em dia existe uma busca muito grande pelas emoções. Ao mesmo tempo, existem muitas ofertas no sentido de acalmá-las. Exato. Sem contar com as drogas, por exemplo. O que você acha disso, Adriana? O que está acontecendo? Então, nós vemos a busca pelas emoções, né? Por exemplo, os parques de diversão, as emoções extremas, se jogar de paraquedas, fazer coisas que gerem emoções. Por quê? Por que acontece isso? Acho que é importante a gente refletir, né? Se eu estou buscando uma emoção e é uma emoção forte, é porque eu tenho que talvez temperar minha vida que é muito chata, né? É a normose. É um estado, assim,
apático de vida, em que eu estou vivendo porque eu tenho que viver, eu tenho que fazer as coisas, eu me conformo e eu vou vivendo. E aí eu preciso de uma emoção forte para me dar o sentido de estar vivo, aliás, para me dar a sensação de estar vivo. O sentido não vem com isso. Por outro lado, as emoções verdadeiras de todos os dias que nós sentimos são as emoções que apagamos, né? Que reprimimos. E reprimimos de muitas formas, não pensando nelas, tentando nos distrair, e com remédios. Então, as emoções buscadas são emoções extremas, são emoções fora do normal. As emoções do normal, do cotidiano, são aquelas que nós evitamos. Por que será, Adriana, que essas emoções são evitadas? O que elas trazem de tão importante ou assustador assim e precisam ser camufladas de alguma maneira? Pois é, elas questionam nossa vida, trazem à tona o nosso mal-estar diante de alguma coisa da nossa vida, de aspectos de toda a vida, diante de nós mesmos. A emoção do dia a dia vem da nossa sensibilidade, da nossa capacidade de nos perceber. Estou falando da sensibilidade para conosco, antes de que para com os outros, né? A sensibilidade sobre a respeito de como nós estamos realmente, do que estamos sentindo, fazendo o que estamos fazendo, no lugar em que estamos, com as pessoas com que estamos. Se a gente entrasse nesse lugar da emoção, estaríamos impregnados de presente, estaríamos no presente, sem mais pensamentos fora, projetos, algo que nos tira desse momento, mas para estar nesse momento, eu preciso sentir. E isso é desconfortável. Primeiro, as pessoas não têm hábito, e porque provavelmente vão sentir um monte de coisas que elas não querem sentir, com as quais não sabem lidar, aí apagam tudo e ficam na normose, que é o não sentir. Aí buscam alguma coisa fora, que pode ser a emoção extrema, né? De se jogar de paraquedas, sei lá. Ou então uma droga também serve. Uma Esse droga também movimento serve, é útil, né, para isso. também, sem dúvida. E no caso, esse processo, ele pode ser consciente e pode ser inconsciente também, essa negação das emoções? Você está sentindo e não está percebendo? Pode ser ambos, realmente, pode ser ambos. Mas as emoções do agora, geralmente, elas estão num estado muito inconsciente, porque aprendemos a viver na mente, portanto, separado, não digo do corpo, mas assim, do corpo como dimensão do sentir, de estar aqui, de sentir os cheiros, de sentir o ambiente, de sentir como a relação com o outro, com as coisas, com aquilo que eu estou fazendo. Estamos tão acostumados a engolir tudo e não questionar e achar que a vida é assim e pronto, que a gente acabou que enterrou boa parte das emoções. Então a gente não vive no presente e isso não nos torna. Viver no presente é estar vivos. Não viver no presente, mas estar aqui é ser zumbis, na verdade. Exatamente. E quais são as emoções que você mais encontra no seu consultório? Quais Ansiedade. as pessoas mais se queixam? Ansiedade. Ansiedade, que não sei se é uma emoção, eu caracterizaria como uma emoção, mas é aquilo que realmente vem. A ansiedade é o resultado de muitas emoções reprimidas, por isso que eu citei a ansiedade. Ela vem das muitas emoções reprimidas ao longo de muito tempo e que estão pressionando de dentro para que sejam ouvidas, reconhecidas. Não é que há uma intenção assim, olha, estou aqui. O fato é que não tem como suprimir uma emoção sem pagar o preço por isso. A outra realidade emocional é a depressão, né? Um peso que é o oposto disso, porque você está sem emoção, você está morto-vivo fazendo as coisas que você não, no fundo, não quer fazer, já tendo esquecido que você não queria fazer, não tendo provavelmente nunca falado com você mesmo que você não queria fazer, não queria estar, não está feliz. E claro que você vai ficar deprimido, é óbvio. Se não ficasse,
seria doente mental. Sem dúvida. É Então a gente saúde pode relacionar, mental. é possível relacionar a depressão com essa repressão emocional? Com certeza, com certeza. Eu vejo muitas vezes a depressão como a outra face da raiva. Tem muita mulher, e a homem também, mas a mulher tem uma proibição social, cultural em expressar raiva. Então tem muita mulher com muita raiva dentro que não a expressa. E isso ao longo, provavelmente, da vida inteira, não é de agora. E raiva, assim, de coisas relacionadas à sobrevivência dela, ao bem-estar dela, a como ela, ao que ela quer realmente. E aí, ao suprimir essa raiva, que é pior do que reprimir, é escondê-la, é enterrá-la e esquecer que ela existe. Isso é a supressão. Aí, ao suprimir isso, não sobra mais nem sentido para a vida, porque se eu não luto pelas coisas que são importantes para mim, por que que eu estou vivendo? Pois é, porque se aquela emoção que te move na direção de uma transformação foi enterrada, só resta apatia, então. É que a transformação vem primeiro com o caos também, né? As pessoas não querem briga, não querem atrito, elas querem ser boazinhas, então não dá para servir a dois patrões. Ou você está do teu lado e aceita o desafio de se entender de verdade, ou você se trai e está a serviço de estereótipos sociais que não fazem bem para ninguém, na verdade. Então, a emoção que transforma é a emoção que também vai trazer a ventania, vai trazer o terremoto, vai trazer um desconforto, no mínimo. Certo. E como as emoções são importantes para o autoconhecimento de cada Para um de nós? isso, né? Para isso mesmo, porque sem a gente tocar, inclusive as nossas emoções verdadeiras, não podemos fazer disparar o processo. Aí fica patinando o processo. Por isso que muitas pessoas falam, né, que fizeram terapia, fizeram isso, fizeram aquilo e não tiveram resultado, porque não entraram realmente em contato com a emoção verdadeira, aquela de fundo, porque tem algum bloqueio ali, tem alguma crença, alguma dificuldade. E o terapeuta que não tiver entrado em contato com as suas emoções verdadeiras não pode ajudar o outro a fazer o mesmo. Puxa. Então a gente pode dizer que existe um processo de autoconhecimento maquiado, ele pode ser fake, digamos assim, quando a pessoa Sim, não ele, acessou. ele é maquiado e fake na medida em que ele é superficial, ele não chega ao ponto. Ele avança até certo ponto, mas depois para. E ele para justamente onde o terapeuta parou, porque a terapia depende do terapeuta. Se o terapeuta não aprofundou suficientemente nele, ele não tem como ajudar o outro a ir além, a ir mais fundo. Entendeu? Então, assim, é como se você fosse um treinador que escala montanha. Se você sabe escalar até a 300 metros, é lá que você vai levar o paciente. Ele pode ter vocação, o paciente, de chegar a 1.500 metros, mas você vai dentro da tua visão terapêutica, achar que os 300 metros que você alcançou é tudo que tem. Isso é terapia. E aí o outro que acha que você sabe vai acreditar que a vontade dele de ir além provavelmente é um erro dele. E novamente estamos no círculo vicioso em que então a pessoa não se legitima. E então é isso, o importante é isso. A terapia vai até onde o terapeuta chegou. O nível do terapeuta mental, emocional e tudo. Estou falando isso porque as emoções, lidar com raiva é uma coisa, por exemplo, muito difícil. A raiva é a emoção que permeia muitas relações, muitas realidades, muitas pessoas. E é difícil porque tem muito preconceito social contra a raiva, cultural, basicamente religioso, né? É religioso, todas as vertentes, é sempre essa coisa de cuidar, não, para não deixar a raiva tomar, e não se sabe como trabalhar com a raiva. E muitas vezes se usa o antídoto religioso perdão. Sim, o perdão, exatamente, muito cedo, antes do tempo, antes de que tenha sido processado, elaborado pela pessoa, antes que a pessoa esteja pronta. O perdão é um exorcismo.
exorcismo, aliás, um exorcismo. Para todo mundo ficar bem, não vamos pensar mais no assunto, está tudo bacana. E uma droga para fingir que estamos bem. Ele não funciona. Perdão que não seja um processo amadurecido, etc., não funciona. É só mais uma forma de enterrar a emoção desconfortável, né? E ela não vai desaparecer, vai aparecer em Não. outro lugar. É isso que a psicanálise mostra, Freud mesmo mostrou, Jung, que não tem como a gente reprimir um conteúdo nosso e achar que só porque eu não vejo, ele não existe mais. Jung dizia isso, o carro que virou esquina não deixou de existir porque eu não estou vendo mais. É. E o ego, ele acha, né? Eu estou me distraindo da emoção, não existe mais. Enfim. E nada desaparece, tudo se transforma. A gente pode colocar nesse plano também, Exatamente. essa Pode se premissa. transformar num tornado que vai derrubar depois a tua vida, ou pode se transformar num vento que te leva para outros lugares, que é o Aela, né? Exato. E nesse sentido, existem emoções mais importantes do que outras, Adriana? Eu acho que não. Todas as emoções são emoções e todas estão enraizadas no momento, elas estão falando algo do momento, refletem o momento da nossa vida, então todo momento é importante. E cada vez que a gente acolhe e trabalha com a emoção que está vindo nesse momento, nós estamos galgando mais um patamar no nosso processo. Então, todas são importantes. E como o curso de educação psicológica pode nos ajudar nesse sentido, a lidar com as emoções, a reconhecê-las, a trabalhá-las, porque é um processo que é educativo a princípio, né? Sim. Todos nós sentimos desde crianças e não sabemos o que fazer com elas. E aí elas nos tomam e é muito importante saber lidar com o que acontece com a gente, todo mundo, né? Não tem. Esse curso é para todas as Para todas as pessoas. pessoas. E o que eu faço nesse curso é mais do que inteligência emocional, que é algo que já existe. Eu queria frisar isso. E a gente vai falar disso um pouco semana que vem, né? Porque lidar com emoções é mais do que a inteligência emocional como a conhecemos pelo Goleman até hoje. Porque o curso insere a questão das emoções num contexto mais amplo da nossa vida, né? Da psique e do funcionamento da psique, para entender como as emoções fazem parte desse processo e, e contribuem para isso. Então, não é só pegar a emoção, afora que eu trabalho isso também, assim, trabalhar profundamente mais a emoção, mas está dentro de um contexto maior que nos ajuda a nos entendermos. Não dá para pegar só um pedaço da gente e cuidar dele e tentar entendê-lo sem pegar o conjunto inteiro da nossa pessoa, de como somos feitos, daquilo que de como a natureza humana nos faz buscar coisas, né? Então, o curso mostra a perspectiva assim do humano e das emoções dentro do processo humano. E a Então, arte, sim, peraí, deixa eu a responder arte. para a Ivone, né? A Ivone escreveu que a arte meio que resolve. A arte é uma forma de expressar, né? Freud concordaria com você mais do que eu, porque é uma forma de sublimar coisas que a gente não pode fazer diferentemente. Mas com Jung, a gente pode também fazer arte, mas às vezes a gente tem que quebrar o pau, né? A Verdade. emoção, ela tá levando para algum lugar. Não é para ela ser descarregada simplesmente, não é isso que eu estou falando. Mas eu preciso acolhê-la. O problema não é só fazer fora. O problema é a gente conosco termos a capacidade e a coragem de enxergar o que realmente sentimos. Depois a gente vai tomar uma decisão sobre como vou quebrar o pau, como. Às vezes é falar uma palavra só, que é um não, por exemplo, ou um sim. Às vezes é fazer mais, é tomar é fazer uma ação, é tomar uma decisão. Então tem muitas formas de depois de expressar a emoção, mas ela precisa ser acolhida em nós. Nós temos, que é o que a gente aprende a fazer em análise, porque senão a emoção pode nos tomar e nos assusta, né? Mas tem que ter um processo aí de acolhimento, por assim dizer, preconceituoso.
Muito bom, Adriana. Então, mais uma vez, o curso de Educação Psicológica, ele vai acontecer em agosto, começa no dia 9 e vai até o dia 20 de setembro. São 7 terças às 20 horas do Brasil. O curso acontece via Zoom com a Adriana Tanés Nogueira. É isso É mesmo. um curso imperdível. Esse tema das emoções é fantástico, todos são. Mas é que o das emoções, ele Você gostou mais, Cláudia? gostei, porque ele desmistifica muitas coisas, né, que são essenciais para o nosso processo. Enquanto você não se sente, você não tem permissão para sentir raiva, você não vai mudar muita coisa na vida, né? Porque a raiva é uma força propulsora. Sim, sim, sim. No curso você fala muito sobre isso, né? E mais uma série de subtemas. Então, recomendadíssimo. Muito bem. Desmistificar é importante, uma boa palavra, assim. Desmistificar, porque a gente está imbuídos de cristianismo chulo, né? Barato, temos que ser bons, tudo é cristianismo, a origem é todo cristão. Está no espiritismo, está em todas as religiões, orientais e ocidentais, na cultura, porque ser bom significa ser dócil, significa Exato. aceitar o status quo, significa baixar a cabeça, significa viver na ilusão de que a gente pode estar bem mesmo quando está tudo ruim. Aí você vai rezar, você vai meditar, você vai se drogar, você vai transar, você vai dançar, sei lá, enfim. Mas isso não funciona uma vez, duas, depois não funciona mais, né? Pois aí, quanto mais se faz, mais vai ficar difícil depois, né? De voltar. Se a gente Vai ficar muito começar. difícil porque a gente cria vícios, né? A gente cria Exato. vícios. Tem pessoas que estão num processo de repressão das emoções verdadeiras há tanto tempo, mas aí dizem, trabalham muito porque gera uma tensão interna que, que faz a pessoa se mexer, porque a tensão é uma agitação. Então a pessoa vai fazer coisas e trabalha muito isso aqui nos homens, sobretudo. E aí aí passa por um ciclo de drogas, né? Periódico, para como que assim acabar com todo o controle, com toda a tensão, com todo assim o enrijecimento para poder manter aquele ritmo de trabalho. E aí tem as drogas. Aí volta na segunda-feira no trilho. Então, o trabalho também pode ser considerado uma droga nesse sentido, né? Que nos É, entorpece se pra, fazer, sim. onde você está sempre na ação, desconectado do que está sentindo, não está nessa presença que você citou no começo. Não está, aí depois a gente trabalha mais, a gente ganha mais, tem mais compromissos depois de despesa, aí não posso deixar de trabalhar porque eu tenho que pagar essas coisas, e assim vai. Puxa, Adriana, tem muito assunto aqui nesse tema, né? Daria para conversar por umas 3 horas no mínimo. É, É é muito muito comum, rico, né? é muito rico e muito amplo, né? É uma pena que tenha sido tão reduzido. Então, fica o convite para todas as pessoas que quiserem conhecer mais o tema, conhecer a proposta do Instituto. O curso começa no próximo mês não, já estou em julho. Começa em agosto e as inscrições já estão abertas no site. Tá bom. É isso aí. Então a gente se vê na próxima live com Uma live. para falar sobre a mente. Tá bom. Um abraço a Amém. Um todos. abraço. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada, Ivone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos pela presença.